Vivemos em uma era em que somos bombardeados por notícias, dados, pesquisas e opiniões a todo momento. Mas, infelizmente, grande parte dessas informações são falsas. E, com certeza, você já foi enganado algumas vezes ao longo da sua vida. Se algum dia você acreditou que tomando vitamina C você não pegaria um resfriado, você foi enganado. Se algum dia você acreditou que dormir com o celular perto da sua cama poderia causar algum dano cerebral, você foi enganado. Se algum dia você tomou florais, remédios homeopáticos ou comprou óleos essenciais para tratar alguma doença, você foi enganado. Se algum dia você acreditou que utilizar micro-ondas todos os dias poderia causar câncer, você foi enganado. Se algum dia você viu alguém analisando as microexpressões faciais de outras pessoas para dizer se elas estavam ou não mentindo, você foi enganado. Se você já ouviu que leite é inflamatório, que ômega 3 melhora a sua capacidade cognitiva, que a astrologia é científica, que suplementar melatonina melhora a qualidade do seu sono, que as cartas de tarô poderiam prever algo sobre o seu futuro, que todos os anos você deveria tomar vermífugos e que tratamentos como constelação familiar, reiki, ventosa terapia e cura com cristais funcionam, você foi enganado. E eu poderia ficar horas e horas falando sobre diversas vezes que você gastou tempo, energia e dinheiro com tratamentos, medicamentos, informações, práticas e conhecimentos que não possuem nenhuma evidência científica. Esse é o preço que se paga por não ser cético. Mas até o final deste vídeo, eu vou te ensinar as bases do ceticismo para que você não seja mais um ignorante no meio do mundo. O ceticismo, de maneira didática, é uma abordagem mental que envolve questionar, duvidar e analisar informações antes de aceitá-las como verdadeiras. É como ter um filtro mental que nos ajuda a separar o que é provável de ser verdadeiro daquilo que pode ser enganoso. Imagine que na sua mente existe um personagem questionador que filtra todas as informações. O ceticismo é a habilidade desse personagem de não acreditar em algo logo de cara, mas sim de investigar mais a fundo todas as informações. Assim ele se pergunta: isso faz sentido? Existem evidências que suportam isso? As evidências que suportam essa afirmação são realmente de qualidade? O que dizem as outras pesquisas sobre o assunto? As informações vêm de uma fonte confiável? E que motivos você me daria para acreditar naquilo que você está afirmando? Ser cético é sobre ser seletivo e crítico em relação às informações que encontramos, para evitar ser enganado ou acreditar em coisas que podem não ser verdadeiras. Mas aqui precisamos fazer uma diferenciação do ceticismo e do negacionismo. Enquanto o ceticismo é uma forma saudável e inteligente de interrogar o universo, o negacionismo é uma escolha deliberada em negar a realidade como uma maneira de se esquivar de uma verdade desconfortável. Perante uma evidência de qualidade, a pessoa cética está disposta a mudar de opinião, mas o negacionista se esquiva, não apenas pela falta de conhecimento e ignorância, mas também pelo receio de assumir os seus erros. Olhe, por exemplo, para os remédios homeopáticos. Esse tipo de medicamento é estudado pela ciência há décadas, e hoje nós temos tantas evidências de qualidade afirmando que esse tratamento não funciona, que dizemos ter uma evidência de ausência, ou seja, é consenso científico que a homeopatia simplesmente não funciona. Apesar disso, a homeopatia ainda é reconhecida como uma especialidade médica do Brasil. Milhares de médicos defendem o seu uso e diversas pessoas continuam gastando muito dinheiro em algo que simplesmente não tem nenhum efeito. Esses são os negacionistas, assim como aqueles que acreditam que os signos dizem algo sobre você. Lembre-se, o ceticismo científico não é um ponto de chegada, é um caminho tortuoso e permanente. Infelizmente, nem todos estão dispostos a percorrê-lo, ainda mais sem avistar uma linha de chegada. Mas a sensação de estar mais próximo possível da realidade e poder tomar boas decisões em meio às incertezas é recompensadora. Bom, até aqui acredito que você tenha percebido que o ceticismo tem uma grande relação com a ciência, mas o que de fato significa dizer que algo é científico? Eu vou trazer uma definição do que é ciência e depois irei destrinchar essa definição para ser o mais didático possível. A ciência é um empreendimento sistemático e coletivo da humanidade que organiza os nossos conhecimentos e previsões sobre o universo. Esses conhecimentos são obtidos, confrontados e atualizados por meio de um método próprio, que nos ajuda a reduzir as incertezas que temos sobre o mundo que nos cerca. Parece complexo, mas eu vou explicar dois pontos principais. Primeiramente, entenda que quando eu digo que a ciência é um empreendimento sistemático, eu estou dizendo que ela não é construída por achismos ou intuições. Existe um processo, um passo a passo, uma metodologia sistemática que nos aproxima da verdade, evitando erros, vieses e falácias. O segundo ponto que você precisa entender é que a ciência não é construída por um único nome. Por mais que um único cientista tenha feito uma grande descoberta, seus estudos serão analisados, confrontados e replicados por outros cientistas. Assim, vamos construindo um corpo de conhecimento, e é por isso que dizemos que a ciência é acumulativa. Para que tudo isso fique mais claro, olhe para essa imagem e me diga o que você acha que está por trás dessa foto borrada.
Você pode me dizer que é um cavalo, você pode na verdade ter a certeza que é um cavalo e você pode passar a sua vida inteira acreditando que essa imagem é um cavalo. Mas quando nós utilizamos a ciência, que está sendo representada por essa lupa, podemos perceber que a nossa percepção não era exatamente a verdadeira, pois apesar de ser um cavalo, é um animal falso. Com essa evidência, reduzimos as nossas incertezas sobre a imagem, mas ainda tem um monte de outras informações que nós não sabemos. Conforme mais estudos surgem, as evidências se acumulam e podemos ter uma visão muito mais nítida da realidade. Mas perceba que mesmo com essa visão nítida, ainda não sabemos o nome desses rapazes, onde eles estão, se isso é uma peça de teatro, de qual material é feito o cavalo, mas perceba que quanto mais a ciência avança, menos incerteza temos sobre o mundo. Por isso, ser cético é abraçar as evidências de qualidade da ciência, mesmo que essas evidências mostrem que você está errado. E aqui eu quero fazer uma observação. Para que você realmente seja cético, você precisa entender um mínimo de metodologia científica, pois para qualquer opinião, você vai conseguir encontrar algum artigo que defenda a sua ideia. A questão é você saber diferenciar artigos bons de ruins. Caso contrário, você continuará sendo enganado. Caso você queira se aprofundar nesse assunto, você pode entrar na minha comunidade, a comunidade Kaizen. Além de todas as aulas sobre neurociência e autoconhecimento embasado cientificamente, você também terá acesso a um treinamento completo que te ensinará a buscar, selecionar e interpretar as melhores evidências científicas sobre um determinado assunto. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Ser cético é uma habilidade desenvolvida com a prática do questionamento e com estudos. Mas tão importante quanto saber o que funciona é reconhecer o que não funciona e é pseudocientífico. Para quem não sabe, pseudociência refere-se a um sistema de crenças ou práticas apresentadas como científicas, mas que carecem de fundamentação sólida em evidências empíricas. Como a medicina germânica, que apesar do nome bonito, que apesar de passar uma impressão de credibilidade, não possui nenhuma evidência de eficácia. Essa e várias outras pseudociências seguem alguns padrões específicos. Por meio desses padrões, eu quero te ensinar os principais sinais que você está diante de uma prática pseudocientífica. Importante dizer que a presença de um desses sinais não é uma garantia que você está diante de uma mentira, mas é um indicativo que você deve elevar o seu senso crítico para fazer uma pesquisa mais aprofundada. O primeiro sinal é o apelo à autoridade. Se na hora de passar alguma informação, o autor destaca excessivamente o seu currículo ou o currículo de outra pessoa, afirmando que a informação foi passada por uma grande autoridade no assunto, desconfie. Por exemplo, o ganhador do Prêmio Nobel disse que o medicamento X pode reduzir os riscos de diabetes. Perceba que nesse caso, existe um apelo à autoridade. Um outro exemplo é a própria psicanálise, que ainda não apresentou nenhum estudo de qualidade comprovando a sua eficácia, mas que é defendida com unhas e dentes somente porque foi Freud quem desenvolveu. O segundo sinal é o apelo ao tempo, geralmente acompanhado com frases como "o meu tratamento é milenar", ou então "essa prática é uma tradição há muitos anos". Entenda que ser milenar não significa muita coisa, apenas que é antigo. Um exemplo de prática que utiliza essa falácia é a ventosa terapia, que não possui nenhuma evidência de qualidade. O terceiro sinal é o apelo à popularidade. Veja um exemplo. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão utilizando os óleos essenciais para reduzir a ansiedade. Por isso, você também precisa adquirir esse produto. O fato de muitas pessoas fazerem algo não significa que é correto, e os óleos essenciais não servem para tratamento de nenhuma demanda. O quarto sinal é uma resistência à testagem, e acontece quando as pessoas dizem algo como "eu trabalho com algo muito subjetivo, por isso a ciência não consegue medir a eficácia do meu tratamento, apesar dele funcionar". Entenda que a ciência possui sim ferramentas para medir coisas subjetivas, mas o Reiki, por exemplo, é uma das práticas que costuma utilizar esse argumento, mas é só uma desculpa para não confrontar a verdade. Quinto sinal de pseudociência é uma crítica à ciência e à indústria farmacêutica. Se você ver alguém criticando a ciência e dizendo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba de algo, desconfie, porque provavelmente essa pessoa quer te vender um tratamento que não funciona. Um exemplo disso é a própria homeopatia, que apesar de criticar a indústria farmacêutica, fatura bilhões todos os anos, mas nesse caso é vendendo mentiras. O sexto sinal é quando o terapeuta não apresenta nenhum estudo de qualidade e foca somente em falar sobre casos que ele já atendeu. Entenda que a observação do terapeuta é contaminada por diversos vieses. Na constelação familiar e outras terapias pseudocientíficas, essa prática é muito comum. O sétimo sinal é chamado de cherry picking, que basicamente consiste em ir atrás da evidência que confirma a sua crença, deixando de lado todas as outras pesquisas. Por exemplo, tem vários médicos e nutricionistas que vendem planos de jejum intermitente, e para defender os benefícios dessa prática, eles selecionam apenas os estudos que trazem resultados positivos, mas todos esses estudos são mal feitos e as pesquisas de qualidade não mostram benefícios concretos dessa prática.
Lembre-se, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. O oitavo sinal é chamado de inversão do ônus da prova. Na ciência, entendemos que quando alguém faz uma afirmação, essa pessoa tem a obrigação de apresentar as provas, mas alguns costumam fazer uma inversão e dizer algo como: a minha terapia não ter evidência não significa que ela não funciona. E se você está dizendo que a minha terapia com cristais não funciona, então prove isso. Entenda uma regra para você levar para a sua vida. Se algo é afirmado sem evidências, é refutado sem evidências. O nono sinal é a utilização de palavras como energia, campo vibracional, quântico ou qualquer outro termo parecido. Se você ouviu algum profissional da saúde dizendo essas palavras, é bem provável que você esteja diante de uma pseudociência. E alguns exemplos dessa prática é a própria terapia quântica ou a acupuntura, que apesar de ter evidência somente para controle de dor, promete vários outros benefícios. Por fim, o 10º sinal é a falácia naturalista. Se alguém tentar te convencer de um tratamento reforçando que ele é natural e que não tem efeitos colaterais, fique atento, pois provavelmente é uma pseudociência. O exemplo mais comum são os chás para emagrecimento e os óleos essenciais. Espero que em poucos minutos eu possa ter aflorado um pouco do seu lado cético e que você tenha a humildade de mudar de opinião quando as evidências não concordarem com as suas ideias. Novamente, faço um convite para você participar da comunidade Kaizen, caso você queira se aprofundar no mundo da neurociência e do autoconhecimento embasado cientificamente. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e lembre-se que o ceticismo é a melhor ferramenta para navegar nesse vasto oceano de informações.